Meio-dia, 20 minutos, vamos conversar sobre obesidade infantil. Esse é o tema do Quero Saber de hoje. Existem crianças que estão gordinhas, mas não necessariamente estão com a saúde em risco. Agora, existem casos em que podem levar à obesidade infantil, aí surge um risco para a saúde dos nossos filhos, netos, nossos sobrinhos também, né, Mário? E a gente já recebeu algumas perguntas de pais que estão preocupados com o peso dos seus filhos. Então vamos para as primeiras perguntas aqui no telão, Betina. Bem-vinda, Betina, boa tarde. Boa tarde. Alex de Sara, minha filha tem 7 anos, come muito e muitas vezes ao dia. Não consigo pôr limites, pois eu fico com pena. O que é que eu devo fazer? Alex, comer demais não faz bem para a saúde. Você precisa ajudar a educar a sua filha. Importante que você mantenha alguns alimentos livres. Você pode manter e fazer uma escala com ela, quantas refeições ela deve fazer por dia. O ideal são 6 refeições, comendo de 3 em 3 horas. Então você escreve as refeições e pontua com ela que ela poderá comer neste momento. Os alimentos saudáveis, frutas, vegetais, a carne, o arroz, o feijão, fica relativamente livre. Aqueles alimentos industrializados, a bolachinha, é importante que você limite sim. Coloque um limite de 3, 4 biscoitinhos e evite comprar muitos alimentos industrializados, o mínimo possível. Evite também de presentear com comida, que esse é o pior erro dos pais, né? Normalmente quando a criança não se comporta, se você se comportar, eu vou te dar um sorvete, eu vou te dar um chocolate. Isso é muito ruim. A criança recebe aquilo como um prêmio. Comida ou alimento, principalmente os alimentos não saudáveis, não devem ser prêmio. E de preferência, pai e mãe entrar na dieta junto ali, né? É o mais importante, Laine. De Imbituba, a Tayane pergunta: meu filho tem 9 anos e tem 38 quilos e 1,30 m. Ele está acima do peso? Ele passa o dia inteiro comendo. Isso é normal? Ele está um pouquinho acima do peso, Tayane. Importante que ele faça regularmente a avaliação com o pediatra e com o nutricionista. Ele precisa também estabelecer as metas e os horários de alimentação. Limite, ele precisa fazer um lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde, ao invés de ficar beliscando e comendo o tempo todo. Evite de deixar disponível os alimentos não saudáveis, biscoitos, farináceos, muito bolo, que isso ajuda também a ter um aumento do apetite e a criança acaba comendo um pouquinho mais. Se não estiver disponível e na altura dos olhos da criança, ela acaba esquecendo e vai brincar. E chame o seu filho para brincar. Sente no chão e desvie o olhar dele para a comida. Isso também ajuda bastante. Vamos lá, dá tempo de mais uma? Vamos lá. Renata de São José, meu filho tem 10 aninhos e está bem acima do peso. Minha maior dificuldade é controlar no período da noite o menino. Horário em que ele sente mais fome. O que é que eu posso fazer para controlar essa ansiedade? Se eu questiono a quantidade que ele está comendo, ele abre a boca e chora. Ai, tadinho. Renata, importante, o choro é um dos primeiros sinais que talvez você precise também recorrer à ajuda de uma psiquiatra, de uma psicóloga infantil, que ajude a trabalhar essa questão da alimentação com seu filho. Esse choro talvez venha com alguma angústia, pode estar associado também ao bullying, que muitas crianças com sobrepeso acabam passando. Importante que você introduza na alimentação dele chás calmantes com efeito de leve diminuição da ansiedade. Chá de erva doce, chá de camomila, chá de melissa, chá de passiflora. Se ele não gostar muito do chá, você pode bater também com fruta. Uma excelente fruta para ajudar na qualidade do sono é o kiwi. Um estudo mostrou que 2 kiwis melhorou bastante a qualidade do sono. Tentar antecipar esse soninho e colocar ele na cama no horário certo. Daqui a pouco, então, voltamos contigo, Bê. Obrigada por enquanto. Nós seguimos com o Quero Saber de hoje, que está tirando as suas dúvidas das mamães, dos papais, sobre obesidade infantil. A Betina é nutricionista, segue respondendo as perguntas que chegam de todo o estado. Vamos para a próxima, Betina? Caroline, de Florianópolis. Minha filha tem 9 anos e está 10 quilos acima do peso e 10 centímetros acima do tamanho normal para a idade. Ela não come besteiras, bobagens, mas muitas vezes come mais que eu mesma no almoço ou no jantar. O que é que eu devo fazer? A pediatra diz que ela, apesar disso, está bem de saúde. Acho que é a proporcionalidade do crescimento de altura, né, Betina? Provavelmente, Mário. É possível que na sua família o potencial genético seja de pessoas mais altas. E aí, realmente, ela vai estar um pouquinho fora do padrão de altura e aí vai ter a proporção do peso. Se o pediatra não se preocupou tanto, eu não me preocuparia também com essa questão do peso. Mas eu posso lhe dar uma dica. Compre com a sua filha pratos específicos para a criança. Muitos pais, quando as crianças vão crescendo, trocam os pratos infantis por um prato de adulto. A criança acaba
acaba enchendo aquele prato e às vezes comendo um pouquinho a mais. Então é interessante que você limite aquela quantidade pelo prato. Isso vai ajudar a sua filha talvez a comer um pouquinho menos. E ainda leve ela para fazer exercícios ao ar livre, mais exercício físico, principalmente caminhadas, andar de roller. Eles se interessam muito por essas atividades hoje em dia, né? E ainda com bicicleta precisam cada vez mais fazer e ter esse incentivo dos pais para fazer mais exercício físico. E aí a gente vai conseguir adequar peso, altura, exercício e alimentação. E a gente também queria dividir com você aí de casa mensagens que recebemos da professora Merlin, da cidade de Schroeder. Olha só. Sou professora da rede municipal. Desenvolvemos o projeto Comida de Verdade, que visa atividades físicas e alimentação saudável. Nós notamos em nossa sala muitos alunos acima do peso, inclusive eu. Lembrando, mudar hábitos é algo complicado, mas não impossível. E eles mandaram, né? Parte dessa turminha aí, do 5º ano, que tem mais ou menos 10 anos, mandou um vídeo pra gente mostrando o que já aprendeu, Betina. Olha só. Como se alimentar melhor. Como se alimentar melhor? Nosso organismo precisa de macronutrientes, que são, por exemplo, o arroz, que é carboidrato, a carne, que é proteína, e o pão, por exemplo. O pão contém leite, leite é um lipídio. E o nosso organismo também precisa de micronutrientes, que são, por exemplo, o sal, que tem sais minerais, e a salada, que tem vitaminas. Por exemplo, nesse prato, saladas, vitaminas e sais minerais. Carne, sais minerais e proteínas. Feijão, proteínas e arroz, carboidratos. Olha, dando estão aula. na ponta da língua. A professora Merlin também acabou explicando um pouquinho mais para a gente que os alunos fazem pratos lúdicos, com rostinhos, por exemplo, sabe? Como se fosse a batatinha, aquela com o rostinho e tal, eles fazem no prato. Enfeitar, né? Que legal isso, não, Betinha? Muito legal, professora Merlin, você está muito de parabéns. A educação nutricional tem que começar em casa, iniciando com o exemplo dos pais e continuando na escola. E somos o Sul, é o estado, é a região com maior índice de obesos e crianças com sobrepeso do Brasil. Chegamos a um assustador, alarmante número de 38% de crianças nessa situação. E são pessoas como você, professora Merlin, que fazem a gente mudar essa estatística. Trabalhar em alimentos lúdicos, construir bichinhos é uma ótima opção também para você fazer em casa. Deu vontade de fazer no meu prato hoje. Obrigada, Bê. Daqui a pouco voltamos contigo. Nós vamos para a última rodada de perguntas do nosso Quero Saber, hoje sobre obesidade infantil. Vamos para o telão, Betina, vamos lá. Vamos lá. Ana Paula, pode ir, Marinho, tranquilo. de Balneário Gaivota. Tem uma menina de 1 ano. A alimentação dela é à base de frutas, feijão, carne, composto lácteos, recomendado pelo pediatra. Eu não uso engrossante, acho desnecessário, apesar de falarem que devo usar. Eu estou correta? Engrossante, Ana Paula, talvez seja alguma farinha para melhorar, para aumentar talvez a viscosidade do alimento. Ela tendo 1 ano, ela já tem capacidade de mastigação, não é realmente necessário, exceto em crianças que tenham problema de deglutição. Quando a gente adiciona farinhas ao alimento, a gente vai adicionar calorias, o consumo excessivo de farinhas também não é interessante, você está correta sim. Então tá, encerramos hoje por aqui, Bê. Obrigada mais uma vez, nos vemos na próxima quarta-feira. Até a próxima. Obrigada, boa Tchau, semana, tchau. viu? Tchau, Betina.